Oi, gente. A matéria de capa da Folha de São Paulo de hoje foi: partidos veem risco de Bolsonaro tentar golpear a eleição e autoridades se calam. Os partidos, vários, estão refletindo sobre o fato do risco, na opinião deles, ser real, e várias autoridades não estão se posicionando, né? Autoridades, muitas delas comprometidas com o bolsonarismo, né? Caso do Arthur Lira, que ficou sentado em cima de um monte de processo de impeachment, né? O presidente da Câmara. Mas, enfim, vários partidos estão vendo esse risco como real. E eu quero, em vez de trazer essa reportagem, que vocês podem ler, eu vou deixar no comentário fixado a reportagem, eu quero com vocês refletir sobre essa possibilidade. Qual é a chance de acontecer uma tentativa de golpe, golpe eleitoral? Alguns falam em ameaças ao Estado democrático de direito. E quais seriam as chances disso acontecer? Como é que Bolsonaro tentaria fazer isso? O que é que ele está fazendo nos bastidores para esse fim? E quais são os fatores que, digamos assim, dificultam que isso aconteça? Então eu vou fazer essa análise aqui com vocês hoje. Primeiro, as notícias boas. Vamos começar a semana falando de coisas boas, né? Não existe apoio internacional, em especial dos Estados Unidos, para um golpe, para uma ruptura institucional. Estados Unidos e o governo do Biden, que eu tenho muitas críticas, não gosto da figura do Biden. O pessoal que acompanha o canal sabe que é uma figura que eu não tenho simpatia, muito menos ainda o Trump, né? Figura lá nos Estados Unidos que eu gosto ou respeito um pouco mais é o Bernie Sanders, né? Mas também tenho minhas divergências com ele, mas com certeza entre o Biden e o Bernie não há parâmetro de comparação. Os Estados Unidos não vai apoiar. A CIA já deu um recado que, olha, não vai apoiar. Essa é uma notícia boa. A outra notícia boa é a mídia corporativa. A mídia corporativa brasileira, em sua imensa maioria, e aí eu estou me referindo a Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, inclusive uma mídia corporativa que defende uma agenda com a qual eu não concordo, né? Em geral, eles defendem, do ponto de vista econômico, um projeto de favorecimento dos interesses das grandes corporações empresariais, inclusive porque eles são parte das grandes corporações empresariais, então a defesa de interesse próprio. Eles também são contra o golpe e uma ruptura institucional. E a terceira, melhor notícia, e saiu inclusive uma pesquisa recente, que a população brasileira majoritariamente, né, mais de 70%, quase entre 78% a 85%, né, segundo pesquisas recentes, confia no sistema das urnas eletrônicas e é contra um golpe. Então, são dois dados importantes. A maioria da população brasileira é contra o golpe e a maioria da população brasileira confia nas urnas eletrônicas. Vou colocar, inclusive, essas fontes no comentário fixado. São todas boas notícias e o apoio popular a uma aventura golpista hoje é muito menor do que era em 1964, o último golpe, né, naquele caso foi um golpe civil-militar que instituiu uma ditadura militar. Então você traz todas essas boas notícias, muita gente pensa, beleza, não preciso me preocupar com isso, estamos de boa, não vai acontecer golpe. Aí vem a história do Brasil. Não é bem assim. Mesmo que a gente possa elencar todas essas boas notícias, o que elas fazem, na verdade, é construir uma conjuntura em que o golpe é improvável, mas não é impossível. Distinção muito importante. Claro que se eu fosse medir em termos de probabilidade de um golpe hoje, eu diria que a probabilidade do golpe oscila entre 15% a 25%. Mas a probabilidade de não acontecer um golpe é maior, na casa dos 80%. Então, nós estamos mais confortáveis, mas não podemos ficar acomodados, não podemos achar que com certeza não vai ter golpe. E por que existe a ameaça do golpe? É só porque o Bolsonaro fala um monte de bobagens e ameaça com bravatas? Não. Não é só por isso. Existem dois fatores importantes que colocam a chance do golpe, talvez até três, como algo que a gente não pode descartar completamente, dizer que é irrelevante. E, aliás, é bom que vários partidos de esquerda e de centro-esquerda
e outros partidos de outras denominações já estão vendo o risco como um risco real. Quais são esses 3 fatores? Primeiro, Bolsonaro está subornando o alto oficialato militar. Estamos falando aí dos generais, dos almirantes e de outras pessoas aí em cargos fora da ativa, é verdade. Em geral, eles estão na reserva, já são aposentados, mas muitos deles que têm influência de poder foram para dentro do governo Bolsonaro, receberam cargos e estão recebendo salários multimilionários, estão recebendo privilégios gigantescos. Para seduzir as Forças Armadas e seduzir a Polícia Militar, Bolsonaro também expandiu os concursos. Aumentou, colocou mais verbas, dinheiro e facilidades, o que significa uma tentativa de sedução dessas corporações armadas para que elas, num momento de tensão, num momento de confusão, apoiem ele. E aí a gente fica na dúvida, será que nós temos pessoas da ativa suficientemente defensoras da democracia para barrar isso? Numa eventual vitória de Lula, por exemplo, que hoje lidera todas as pesquisas? Essa dúvida existe. E todos esses privilégios, toda essa sedução é causa, sim, para preocupação. A gente não pode pensar que essas pessoas não podem começar a olhar para a própria mamata. Os militares do alto oficialato, não os soldados, parte deles, uma parcela, um segmento, eu não estou falando da totalidade, nem necessariamente da maioria, mas uma parcela deles foi para dentro do governo Bolsonaro e dentro do governo Bolsonaro estão recebendo inúmeros benefícios, grana, dinheiro, e podem olhar para um governo Lula como um governo que vai acabar a mamata. E por isso podem apoiar alguma iniciativa golpista do Bolsonaro. É só isso? Não. O olavismo e a ideologia bolsonarista está realizando intoxicação ideológica na Polícia Militar e em outras forças armadas. Tem muita gente nesses espaços que são bolsonaristas, estão apoiando o Bolsonaro e que, vendo uma derrota acontecer, dependendo de como ela acontecer, podem querer apoiar essa aventura, não por motivo de estarem recebendo tantos privilégios, embora, claro, mais concursos, mais dinheiro, mais recursos para esses setores é um benefício, mas por motivos ideológicos. Aí nós estamos falando de forças armadas do Brasil, forças policiais, forças no Exército, na Marinha, né, que têm armas e que podem querer apoiar isso por motivos ideológicos. Risco número 2. Suborno ao alto comando, e o risco ideológico é o 2, e o 3 é o fato de nós estarmos, sem que muita gente se aperceba, talvez com clareza, vendo um armamento contínuo de bolsonaristas. Sim, a liberação das armas, na prática, praticamente tem acontecido, né? Se vocês forem ver o aumento dos clubes de tiro, o aumento das lojas que vendem armas e o número de armas sendo vendidas para civis aumentou bastante. E aí você pode ter um contingente aí de civis armados, né, que podem tentar fazer alguma coisa para criar confusão. Então, o risco de um golpe não é zero num país como o Brasil. A história do Brasil é uma história de golpes, é uma história de autoritarismo. O que é que nós podemos fazer diante disso? Teve um seguidor, inclusive, que sugeriu isso como pauta, e eu agradeço a ele por essa sugestão. Olha, nós temos que fazer uma defesa irrestrita da democracia, pressionar continuamente a mídia corporativa para se posicionar sobre isso, pressionar os partidos políticos sobre isso e tentar, sim, pressionar lideranças das Forças Armadas da ativa. O foco tem que ser no pessoal que está na ativa. Pessoal da ativa para se posicionar em defesa do processo eleitoral, das urnas eletrônicas, em defesa da democracia, em defesa de que não pode, sob hipótese alguma,
existir ruptura institucional. Essa pressão tem que existir por parte de partidos, de movimentos sociais, e toda vez que alguém da ativa se posicionar defendendo a democracia, destacar isso. Quero até pedir a vocês, se vocês verem alguém da ativa se posicionando, entrarem em contato comigo, mandarem mensagem para mim, que dependendo da importância dessa figura, dependendo do alcance e da repercussão dessa fala, eu posso inclusive fazer um vídeo dando destaque e defendendo e tal, assim como outros youtubers devem fazer isso, né? Especialmente aqueles que têm o compromisso com a democracia, que eu espero que sejam a maioria. E com certeza no nosso campo deve ser a totalidade ou a maioria, né? Enfim, eu queria dizer isso para vocês para expressar aquilo que eu penso que é o mais preciso ou correto nesse momento. Sim, existem muitos fatores que tornam a conjuntura tornam na conjuntura um golpe improvável, mas ele não é impossível. E o Bolsonaro está, sim, e o bolsonarismo realizando movimentos para tentar seduzir o alto e o baixo oficialato e setores civis armados para tentar melar o processo eleitoral, para tentar melar a eleição, criar um clima de confusão e tentar instaurar uma ruptura institucional. Nós, por nossa parte, temos que defender com unhas e dentes a democracia. Não porque nossa democracia é perfeita. Nossa democracia é uma república oligárquica com mecanismos democráticos, passa longe do que eu consideraria uma democracia substantiva e o que eu defendo de uma democracia ampliada. Mas o pouco que nós temos de democracia, nós temos que defender até para no futuro, construir uma democracia melhor, mais profunda, né? E é por isso que rompantes neofascistas que ameaçam a democracia têm que ser rechaçados e têm que ser combatidos. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, né? No meu livro A Nova Máquina do Tempo, eu defendo muitas dessas ideias, né? E se vocês quiserem adquirir o livro, a nova edição do livro, né? Também tem link no comentário fixado sobre isso. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.